parece que entramos em uma nova fase brutal e irreversível na guerra do Irã. Na noite de 7 de março, Teherã experimentou o bombardeio mais pesado de sua história. Os dados que temos apontam para um colapso militar devastador. As enormes pontes aéreas que alimentavam as operações externas do Irã foram destruídas. Observe atentamente a sequência de coordenadas no mapa. O centro da operação começa no aeroporto Mehrabad de Teherã, estende-se até as bases aéreas de Isfahan no sul e se fixa nas refinarias de petróleo Tondguyan, Shahid Rei e Shahran ao redor de Teherã, em perfeita ordem. Esta cena apocalíptica se desenrolou durante a noite, mas na realidade foi o culminar de uma semana de destruição sistemática. Porque na noite de 7 de março, a guerra em Teherã entrou em uma nova fase. Até aquela noite, os Estados Unidos e Israel estavam atacando as bases de mísseis do Irã, bunkers subterrâneos e centros de comando. Mas agora o alvo havia mudado. As pontes aéreas, aeroportos, frotas de aeronaves e infraestrutura de combustível do Irã foram sistematicamente destruídos. Nesta onda implacável de ataques, as forças dos Estados Unidos e de Israel destruíram a espinha dorsal do Irã, sua frota de caças F-14, seus sistemas de defesa aérea e seus gigantescos aviões de carga militar diretamente em suas bases. O Irã não pode mais voar, trazer reforços ou evacuar. Vamos começar nossa análise a partir do coração de Teherã, o aeroporto internacional de Mehrabad. Aeronaves israelenses e americanas, incluindo mais de 80 aviões de guerra israelenses, atacaram alvos em toda Teherã, incluindo Mehrabad, com 230 bombas. Com este último ataque, o aeroporto de Mehrabad foi completamente desativado. O impacto é devastador para o regime. As Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciaram em um comunicado oficial no sábado, 7 de março, que 16 aeronaves pertencentes à Força Quds foram completamente destruídas. Imagens de satélite mostram que 17 aeronaves, incluindo aviões de carga, foram destruídas ou severamente danificadas. As imagens pós-ataque são horríveis. Fuselagens de aeronaves queimadas, partes de motores, restos de asas, todos espalhados pelo asfalto carbonizado. Os aviões de carga que antes transportavam armas e dinheiro para a região para a Força de Jerusalém agora estão irreconhecíveis. Vamos pausar e considerar o que esse número significa. 16 enormes aviões de carga. Esses aviões eram a própria ponte aérea que transportava dinheiro e mísseis para o Hezbollah. As pontes aéreas do Irã não existem mais. O aeroporto de Teherã foi destruído. Até mesmo a possibilidade de atores como a Rússia ou a China enviarem peças de reposição ou apoio de fora parece ter se tornado um cenário muito difícil devido à falta de uma pista segura para pousar. Enquanto as pontes aéreas estavam sendo cortadas em Teherã, na mesma noite, 7 de março, um desastre militar histórico estava se desenrolando em outra frente da guerra em Isfahan. Isfahan não é uma província comum. É o coração da defesa aérea do Irã, lar das posições militares mais críticas e da famosa frota de caças F-14 Tomcat. Imediatamente após os ataques a Mehrabad, o exército israelense e o CENTCOM destruíram simultaneamente uma base aérea crítica em Isfahan. A base aérea e todas as aeronaves dentro foram aniquiladas. O significado é muito claro. O alvo era destruir toda a frota de F-14. O exército israelense confirmou que os caças F-14 no aeroporto de Isfahan e os sistemas de defesa aérea destinados a protegê-los foram atingidos diretamente em seus hangares. Na noite de 7 de março, enquanto explosões abalavam os aeroportos da cidade, todas as linhas de energia que abasteciam o exército foram cortadas simultaneamente. Israel e os Estados Unidos transformaram uma refinaria de petróleo em Teherã e exatamente 30 tanques de armazenamento de petróleo em um inferno. Pela manhã, Teherã despertou para uma cena apocalíptica. Fumaça espessa e chamas engolfavam o horizonte da capital, enquanto a cidade estava envolta em uma densa névoa. Era como se petróleo estivesse chovendo do céu. Toneladas de combustível vazando das instalações atingidas fluíam diretamente para as estradas, esgotos e canais de drenagem. Quatro grandes depósitos de petróleo em Teherã pegaram fogo simultaneamente. As refinarias do exército, Noviniad, Shahid Rei e Shahran, foram completamente destruídas. Os incêndios na refinaria de petróleo Tondguyan, ao sul de Teherã, provam que a logística interna do regime efetivamente colapsou. As repercussões dessa operação maciça na noite de 7 de março ficaram gravadas na história da aviação do Irã como um golpe fatal.
Mehrabad tornou-se um dos alvos simbólicos da guerra do Irã, porque este aeroporto foi atingido 3 vezes em uma semana e os danos aumentaram exponencialmente a cada vez. O primeiro ataque começou em 2 de março. As notícias do ataque ao aeroporto internacional de Mehrabad, no centro de Teherã, chegaram naquela noite. Ficou claro naquele momento que a operação não se limitava a bases militares, mas visava paralisar toda a rede de transporte estratégico da capital. A segunda onda veio de 3 para 4 de março. Vídeos de testemunhas geolocalizados pela CNN mostraram chamas subindo do aeroporto, fumaça densa e aviões queimando na pista. O devastador ataque de Israel destruiu tanto aeronaves militares quanto civis, junto com depósitos de combustível. A infraestrutura de aviação do regime foi completamente destruída. E 7 de março, o terceiro e mais devastador ataque. Um total de 17 aeronaves foram danificadas ou destruídas. As pistas tornaram-se inutilizáveis. Tanques de combustível explodiram. Estilhaços atingiram até o edifício do terminal. Resultado? Mehrabad é um dos 2 aeroportos que servem a capital do Irã. Foi atingido 3 vezes em uma semana e ficou completamente desativado. O fechamento do aeroporto deixou milhares de pessoas presas. Voos internacionais e domésticos foram interrompidos. Pessoal diplomático, jornalistas, civis, sem saída. Mas não se trata apenas de voos civis. Analistas dizem que o verdadeiro alvo é muito mais estratégico, cortando a capacidade do Irã de trazer reforços e armas de fora, da Rússia ou da China. Por anos, aviões de carga da Força Quds transportaram armas e dinheiro do Irã para o Hezbollah, grupos de procuração na Síria e milícias no Iraque. Esses aviões também eram a porta de entrada para suprimentos militares que chegavam ao Irã do exterior. Munição de fabricação russa, componentes eletrônicos chineses, peças de mísseis norte-coreanos. Agora essa porta de entrada está fechada. Os aviões de carga foram destruídos. As pistas estão inutilizáveis. As pontes aéreas do Irã, sua capacidade de trazer qualquer coisa de fora ou levar qualquer coisa para fora, foram completamente cortadas. Mesmo que a Rússia quisesse enviar ajuda ao Irã, não há pistas para pousar. Mesmo que a China quisesse enviar peças, não há aeroportos para pousar. A destruição em Isfahan desfez o mito dos F-14s, que o regime tentou manter voando por anos, apesar das sanções, substituindo peças e fazendo ajustes. Aquela lendária frota de F-14, a estrela dos vídeos de propaganda do regime, foi destruída no solo em uma única noite sem sequer ter a chance de decolar. O que isso significa? A envelhecida, mas ainda operacional frota de F-14 do Irã, fabricada nos Estados Unidos e comprada durante o reinado do Shah na década de 1970, a plataforma de combate mais prestigiada e capaz da Força Aérea Iraniana, foi destruída em uma única noite. Essas aeronaves se tornaram lendárias durante a guerra Irã-Iraque. Elas derrubaram aviões iraquianos com mísseis Fênix. O Irã as manteve voando por 45 anos, reparando-as peça por peça com seus próprios engenheiros. Era a última frota operacional de F-14 no mundo. Até os Estados Unidos as aposentaram em 2006, e agora elas jazem em destroços carbonizados na pista em Isfahan. A Força Aérea Iraniana não existe mais, nem mesmo no papel. As forças dos Estados Unidos também estavam ativas em Isfahan. Vídeos mostram aviões de guerra dos Estados Unidos realizando ataques pesados em posições de defesa aérea perto do aeroporto. Lembre-se, apenas alguns dias antes, em 4 de março, um F-35 israelense abateu uma aeronave iraniana Yak-100 e 30 de fabricação russa, a primeira vitória ar-ar do F-35 na história. A Força Aérea do Irã já estava tecnologicamente indefesa. No dia 7 de março, seus ativos físicos restantes também foram destruídos. A destruição simultânea de aeroportos e refinarias é um golpe fatal no coração da resistência do regime e na doutrina de projeção de poder. Esta situação não pode ser avaliada apenas como a perda de ativos militares. É também uma violenta destruição da ilusão de segurança que o Estado oferecia aos seus próprios cidadãos e aliados. O colapso de Mehrabad cortou qualquer linha de abastecimento potencial de armas e munições de fora, enquanto a destruição das refinarias silenciou permanentemente os motores de tanques, geradores e unidades blindadas no interior. A destruição dupla das rotas logísticas condenou o regime a uma vida de confinamento dentro do seu próprio território. Além disso, o ataque à área ao redor da instalação nuclear em Bushehr e até mesmo a pequenas delegacias de polícia em Abidanan demonstra que a autoridade estatal não existe mais em nenhum canto do país. A expansão do alcance dos alvos a tal ponto prova a profundidade do domínio de inteligência dos atacantes sobre o Irã.
Os ataques em torno de instalações críticas que abrigam pessoal russo carregam mensagens diplomáticas. Eles transmitem em termos duros a Moscou e Pequim que o teatro iraniano não é mais uma zona de investimento ou aliança confiável. A fumaça que se eleva sobre Bushehr documenta que o escudo protetor que Teherã prometeu aos seus aliados é, na verdade, nada mais do que um escudo de papel. Se as dimensões físicas da destruição que ocorreu na noite de 7 de março são visíveis nos mapas como fumaça preta, a operação de inteligência por trás dessa destruição deve ter criado uma onda de pânico muito mais sombria na mentalidade do regime. A história e a estratégia militar nos dizem o seguinte: ser capaz de atingir as instalações militares mais críticas de um país, aviões de carga e radares de defesa aérea em sua capital, em uma única noite com tal precisão cirúrgica, não pode ser explicado apenas pela superioridade tecnológica dos jatos no céu. Saber exatamente qual avião de carga nas pistas de Mehrabad estava operacional, qual hangar em Isfahan abrigava um F-14 pronto para voar, requer uma mineração de dados massiva e, mais importante, uma rede de inteligência humana impecável, Humint, alimentada internamente. O que aconteceu na frente de Isfahan é uma das provas mais claras de quão profundamente esse vazamento de inteligência penetrou. A base aérea de Isfahan não é um local militar comum. É a instalação mais fortemente guardada do Irã, cercada por sistemas de defesa aérea em camadas, incluindo S-300 de fabricação russa e Bavar 373 domésticos, tornando-a virtualmente impenetrável. No entanto, o fato de que os jatos atacantes travaram diretamente em seus alvos sem acionar essas redes de radar ou cegá-las completamente usando guerra eletrônica, método seguinte, fortalece a possibilidade de que as vulnerabilidades do software do sistema ou os códigos de criptografia diários tenham caído nas mãos do inimigo. Ainda mais chocante é que os mísseis destruíram os F-14 não em uma pista vazia, mas entrando diretamente em seus hangares e obliterando-os no nível devastado. Uma imagem de satélite comum pode mostrar a forma externa de uma aeronave, mas apenas um informante, um sussurro em uniforme, pode dizer que aquela aeronave estava naquele hangar naquela noite, se estava em manutenção ou carregada com combustível. Esta situação abre a porta para uma caça às bruxas sem precedentes e um colapso psicológico dentro dos escalões de comando da Guarda Revolucionária, IRGC, e do Exército Regular, Artesh. A seleção precisa de alvos pode indicar que não apenas equipamentos militares, mas também laços de lealdade ao regime foram rompidos. O dano mais duradouro infligido ao regime pela operação de 7 de março pode não ser os depósitos de petróleo incendiados ou as aeronaves destruídas. O maior dano é o profundo medo e suspeita sentidos pelos comandantes ao olharem para seus próprios soldados, pelos generais ao olharem para seus próprios quartéis. Quando o aparato militar de um estado começa a acreditar que o inimigo não está apenas no céu, mas também na sua própria sala de rádio, na tela do radar ou sentado na mesa ao lado, esse exército fica paralisado, preso. Esse sentimento de decadência interna causado pela falha de inteligência pode sinalizar um processo de estrangulamento muito mais lento, mas igualmente destrutivo, do que a intervenção externa. A ilusão de uma zona segura foi destruída. A guerra se instalou diretamente no coração de Teherã. O Irã ficou paralisado, incapaz de defender seus céus, voar seus aviões ou abastecer seu exército. A natureza da guerra mudou. Isso não é mais um conflito, mas a destruição planejada e metódica de um mecanismo de regime. Transformou Teherã de um jogador regional em uma estrutura lutando para sobreviver dentro de suas próprias fronteiras. Por quanto tempo mais o regime pode controlar seu próprio exército e povo nesta capital apocalíptica, onde as ruas estão inundadas com óleo em chamas e os céus estão sob o controle de forças externas? Quais são seus pensamentos sobre essa estratégia apocalíptica? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.